Olá, meu amigo concursando, minha amiga concursanda. Eu sou o professor Carlos Machado e estou, a partir de hoje, me unindo aqui a esse grupo tão bacana, tão competente, que é o grupo do Aula Móvel. E hoje a gente vai começar a trabalhar com a Lei 8.112. Essa lei que nos concursos federais ela está sempre presente, né? Você abre o edital, concurso federal, você já sabe, tem um monte de disciplinas e obrigatoriamente vai estar lá a Lei 8.112. Tá? Vamos trabalhar a legislação toda, depois nós vamos colocar ali na tela, né, qual vai ser a sequência que nós vamos trabalhar e fazer uma bateria de exercícios e depois, né, terminando tudo, nós vamos voltar e fazer dar uma revisada geral para poder arrematar e você não mais esquecer, não mais errar nenhuma questão da Lei 8.112, porque, repito, todo concurso público federal você vai encontrar com ela e também vai te servir como uma referência boa quando você for estudar a Lei Complementar 8.840, que é do Distrito Federal, ou quem vai fazer concurso lá no Tocantins, a Lei 1818, porque os regimes jurídicos, né, de pessoal estatutário aí Brasil afora, eles se parecem muito, né? E a 8.112 ela é uma espécie de carro-chefe aí desses regimes jurídicos que quando aprovam nos estados, municípios, eles se balizam muito, né, na Lei 8.112. Tá? Então, um bom curso para você, um bom estudo para você e vamos começar. Lei 8.112. Dispõe sobre o regime jurídico, e quando nós falamos em regime jurídico, nós estamos falando em regras estabelecidas por lei, dos servidores públicos. Civis, observa, militares estão fora, militares têm outro regime jurídico. Da União, portanto, ela só alcança a esfera federal, das autarquias e das fundações públicas federais. Lembrando que lá no direito administrativo nós aprendemos que as fundações públicas federais elas podem ser regidas pelo direito privado, e quem lá trabalha, então, será seletista, ou elas podem ser regidas pelo direito público. E se regidas pelo direito público, quem lá trabalha será estatutário, e se for uma fundação pública de direito público federal, quem lá trabalha é regido pela Lei 8.112. Tá? Então, servidores públicos civis, militares estão fora, da União, portanto, estados, municípios e Distrito Federal têm regras próprias, das autarquias e das fundações públicas federais regidas pelo direito público, porque no direito privado, quem lá trabalha é seletista. E aí diz o artigo 39 da Constituição: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta. Aí, quando nós falamos de administração pública direta, nós estamos falando exatamente em entes políticos e seus órgãos. Tá? Então, estaria fora da administração pública direta as empresas públicas, as economias mistas e as fundações de direito privado. Tá? Para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Então, texto da Constituição, no seu artigo 39. Aí, o nosso conteúdo programático. Vamos, depois de feita a introdução, vamos trabalhar com as formas de provimento, depois, formas de vacância, remoção, redistribuição, substituição e todas as formas de provimento, derivadas e originária, direitos e vantagens pecuniários ou não, deveres e proibições, as responsabilidades administrativa, civil e criminal e as penalidades previstas na Lei 8.112. Além, obviamente, dos exercícios, nós vamos fazer uma quantidade considerável de questões aí da Lei 8.112. Indo para frente, vamos iniciar falando o que é um regime jurídico. O regime jurídico trata das formas de preenchimento de cargo, vacância, as vantagens, as férias, as licenças, o regime disciplinar, a aposentadoria, os afastamentos e etc. Então, o regime jurídico são as regras estabelecidas em lei
que definem, por exemplo, as licenças que o servidor vai ter direito, as regras de aposentadoria e etc. A quem se aplica essa lei? Aí, olha só, quando nós falamos em administração pública, nós vamos lembrar o seguinte: a administração pública ela é dividida em órgãos e entidades. Tá? Órgãos, ministérios, polícia, corregedorias, tá? E entidades são as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas e as autarquias. Agora vamos pensar aqui o seguinte: se a atividade exercida pelo Estado ela é típica deste Estado e, portanto, deve ser exercida por obrigação por esse Estado, obrigação essa que o Estado não transfere, em princípio, em regra, a particulares, que nós vamos ver as autarquias educacionais, por exemplo, que a função educacional ela pode ser dividida com particulares, mas, em regra, se a atividade exercida pelo Estado, e atividade essa que ele não transfere a particulares, essa atividade é regida pelo direito público e, portanto, ela vai ser regida por regras especiais. Se a atividade que o Estado exerce é atividade que não é típica de Estado, e que, portanto, o Estado pode dividir com particulares, como atividade bancária, atividade empresarial, de fomento, essa atividade vai ser regida pelo direito privado, portanto, coloca Estado e particulares em condições de igualdade. Vamos ver dois exemplos? Banco Central. Banco Central é uma autarquia, e que, por ser autarquia, exerce uma função típica de Estado. Quem fiscaliza banco, quem estabelece normas bancárias e intervém na atividade econômica, estabelecendo regras, é o Banco Central. Por ser uma atividade típica de Estado, ela é regida pelo direito público, portanto, ela é regida por regras especiais, por prerrogativas especiais. Por isso mesmo, o Banco Central, por ser regido pelo direito público, quem lá trabalha também vai ser regido por regras especiais, portanto, por um estatuto próprio, que no caso do Banco Central, por ser uma autarquia federal, será a Lei 8.112. Agora, quando eu penso no Banco do Brasil, a atividade que o Banco do Brasil desempenha é a mesma atividade que particulares também desempenham, que o Bradesco e o Itaú, por exemplo, também desempenham. Nesse momento, Banco do Brasil e Itaú colocam-se em condições de igualdade, mesmas regras jurídicas, mesmas obrigações trabalhistas, tributárias, etc. E, por isso mesmo, quem lá trabalha também vai submeter-se às mesmas regras trabalhistas que os particulares se submetem. Portanto, se eu trabalho no Banco Central, como concursado, sou um estatutário, portanto, tenho regras especiais, 8.112. Se eu trabalho no Banco do Brasil, portanto, empregado público, como concursado, submeto-me às mesmas regras dos empregados do Itaú, do Bradesco, por exemplo, portanto, eu serei um seletista, diferenciando-me na forma de ingresso que, no caso do Banco do Brasil, do BNDES, seria por concurso público. Regido pelo direito público, estatutário. Regido pelo direito privado, seletista. Vamos ver a quem alcança a Lei 8.112? Esta Lei 8.112 alcança servidores públicos, mais uma vez lembrando, civis, federais, da União, das autarquias em regime especial, as agências executivas, as agências reguladoras, com uma outra exceção, e as fundações públicas federais. Então, vai alcançar a União nos seus órgãos, como, por exemplo, os ministérios, como, por exemplo, a Polícia Federal, como, por exemplo, a CGU, que são órgãos federais, que são órgãos que pertencem à União. Então, repetindo, a Lei 812 aplica-se a servidores públicos federais da União, federais, das suas autarquias, incluindo as de regime especial, e das fundações públicas federais. Lembrando, aquelas regidas pelo direito público, portanto, as chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Indo para frente. Artigo 2º, 3º e 4º da Lei 8.112, quando ele vai discorrer, dentre outros temas, sobre servidor e cargo público. Servidor é aquele investido legalmente, porque quem cria cargo público é lei, em cargo público, em comissão ou efetivo. Olha só, cargo em comissão, cargo efetivo. Vamos pensar aqui o seguinte, bom, efetivo, aquilo que está, o próprio nome já diz, que está efetivado, aquilo que está integrado. Cargo efetivo é aquele que pressupõe, prevê concurso público,
estágio probatório e estabilidade. Então, para eu ingressar em cargo público efetivo, portanto, ter uma carreira pública, eu tenho que fazer concurso público, eu terei que cumprir o estágio probatório e, por fim, depois de 3 anos, vou adquirir a minha estabilidade. Isso é ser efetivo, portanto, isso é estar efetivado em uma carreira. Ingressei hoje num cargo de técnico, na carreira, de técnico judiciário. Se eu não fizer outro concurso público e não deixar o tribunal, daqui a 30 anos eu estarei na mesma carreira de técnico judiciário. Por quê? Porque eu sou um servidor efetivo e depois de 3 anos eu adquiri a minha estabilidade. Agora, o Estado não precisa somente de servidores de carreira, aquele que trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, ou das 8 às 14, seja lá qual o regime de horário que ele tenha, mas o Estado também precisa de algumas pessoas que exerçam funções de chefia, de funções de direção, funções de assessoramento, que não tem concurso público, ninguém faz concurso público para chefe, ninguém faz concurso público para diretor de uma autarquia. E outra situação, o Estado precisa de pessoas que tenham uma disponibilidade de horário que seja maior do que aquela prevista para os cargos estatutários. Por exemplo, 6 horas diárias ou 8 horas diárias. Você pode, por exemplo, numa Assembleia Legislativa, entrar noite adentro, entrar madrugada adentro em votação de lei. O servidor efetivo, o servidor de carreira, ele saiu às 5 horas da tarde, terminou o turno dele, ele vai embora. Agora, eu preciso de quem? Eu preciso do chamado servidor comissionado, em que a investidura nesse cargo não precisa de concurso público. Ele também não tem jornada de trabalho. Se o servidor comissionado precisar ficar num tribunal, ou numa assembleia, como eu dei exemplo, até às 3 horas da manhã, acompanhando votação de lei, pode ter certeza, não alterou o seu subsídio no final do mês, não alterou aquilo que ele vai ter direito a receber no final do mês. Por quê? Porque o cargo comissionado possui dedicação integral. Ele não tem jornada de trabalho. Se eu precisar dele hoje, das 8 da manhã até as 10 da noite, ele não vai receber serviço extraordinário, não vai receber a famosa, entre aspas, hora extra da CLT. Então, carreira efetiva, cargo efetivo é aquele que pressupõe, repito, concurso público, estágio probatório e estabilidade. O cargo comissionado não tem concurso público para investidura, não tem concurso público para o ingresso nesse cargo. Não tem estágio probatório, por quê? Porque ele não vai ter estabilidade, ele não tem um vínculo, ele tem um vínculo muito precário, esse vínculo pode ser desfeito sem necessidade, inclusive, de processo, basta uma simples exoneração de processo administrativo disciplinar. E o cargo comissionado não tem jornada de trabalho, portanto, eu posso dispor do servidor por um período que for necessário, e ele não vai ter aquele vínculo de carreira, portanto, ele não imagina, não pressupõe de que ele vai permanecer ali por 30 anos e depois aposentar nesse cargo. Por quê? Porque o cargo comissionado não prevê carreira. Então, vamos voltar para a tela? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, lembrando, quem tem cargo público? Servidor. E quais são as espécies de cargo público que nós temos? O cargo público efetivo, que é aquele que nós falamos há pouco, que tem concurso público, tem carreira, tem estabilidade, tem estágio probatório, e o cargo público comissionado, que não tem concurso obrigatório para a investidura, não tem estágio probatório, porque não há estabilidade prevista, e também não tem uma carreira. E o cargo público deve ser previsto em lei, quem cria cargo é lei, e que vai fixar a sua remuneração também, e é acessível a todos os brasileiros. E aí, essa observação aqui, todos os brasileiros natos ou naturalizados. Todos os brasileiros natos ou brasileiros naturalizados. Servidor e cargo público. Continuando. O ocupante de cargo público é estatutário, portanto tem um estatuto próprio, portanto tem uma regra diferenciada. O ocupante de emprego público, ele é seletista. Ele faz concurso público para ingresso? Faz. O empregado público do Banco do Brasil, por exemplo, como citamos, ele faz concurso público. Só que ele tem contrato de trabalho, ele tem carteira assinada, porque ele é seletista, ele tem acesso à Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho é só para seletista. O estatutário não. O estatutário tem vínculo de cargo e não de emprego.
O estatutário não tem carteira assinada, não tem FGTS, mas ele tem todas aquelas vantagens que a Lei 8.112 e os estatutos estaduais e municipais prevêem. É proibida a prestação de serviços públicos gratuitos no Brasil, salvo previsão em lei, isso aí está previsto na Constituição. A Constituição, então, veda a prestação de serviços públicos, serviços gratuitos no Brasil, salvo previsão legal. Cargo efetivo, comissionado e função de confiança. Olha só, falamos há pouco que para que eu ingresse em um cargo público efetivo, eu tenho que fazer um concurso público. Falei que o cargo comissionado não carece de concurso público. E o cargo comissionado, ele só prevê 3 funções, tá? Ou 3 formas de prestação de serviço. Por direção, chefia e assessoramento. Sou diretor, sou comissionado. Sou chefe, sou comissionado. Sou assessor, sou comissionado. Tá? Agora vamos pensar aqui o seguinte: se eu tenho um cargo comissionado, esse cargo pode ser ocupado por servidor estatutário ou por aquele servidor que apenas tem o cargo comissionado e, portanto, não fez concurso público. Eu posso ter o meu cargo efetivo somado a um cargo comissionado. Ou eu posso ter apenas um cargo comissionado, ingressando sem vínculo de concurso público, portanto, sem vínculo de efetividade nem estabilidade. Agora, se eu exerço uma função comissionada, a função comissionada ela é diferenciada. A função comissionada ela só pode ser ocupada por servidor público efetivo. Tá? Eu sou um analista judiciário, portanto, eu ingressei numa carreira, portanto, eu tenho um cargo efetivo, e eu posso ser um diretor de secretaria exercendo uma função comissionada. Função essa que só pode ser exercida por servidor de carreira. Porém, eu posso ser, por exemplo, um chefe de setor. O chefe de setor, ele não precisa fazer concurso público e, portanto, ele pode apenas ter esse cargo comissionado. Agora, vou repetir, o cargo comissionado, ele pode ser somado a um cargo, o cargo efetivo pode ser somado a um cargo comissionado. Porém, a função comissionada, ela só pode ser ocupada por servidor público efetivo, por servidor público de carreira, conforme a gente vai ver na tela agora. O servidor estatutário, ele é ocupante de cargo efetivo ou cargo comissionado. Ele fez concurso ou ele teve ingresso nessa função sem necessidade de concurso. O cargo efetivo é ocupado por servidor concursado. O cargo comissionado e função de confiança para direção, chefia e assessoramento. Sou diretor, tenho uma função comissionada, um cargo comissionado. Sou chefe, tenho um cargo comissionado, uma função de confiança. Sou assessor, tenho um cargo comissionado ou uma função de confiança. O cargo comissionado é aquilo que a doutrina usa chamar de livre nomeação e livre exoneração. É o famoso cargo ad nutum. Eu nomeio livremente e eu dispenso livremente, sem necessidade inclusive, de motivação, sem necessidade, inclusive, de processos administrativos, se for apenas na forma de exoneração, lembrando que exoneração não tem caráter punitivo. Tá? O cargo comissionado é ocupado por servidor efetivo ou não, por quem fez concurso público ou não. Já a função de confiança, ela é ocupada somente por servidor público efetivo. Tenho cargo comissionado, posso ter ingressado nele após ingressar no cargo efetivo ou ter ingressado diretamente nesse cargo comissionado. Agora, se eu ocupo função de confiança, obrigatoriamente eu tenho que ser ocupante de um cargo efetivo. Aqui nós vamos dar uma encerrada nesse primeiro bloco, nessa primeira parte, e vamos, no próximo bloco, dar uma aprofundada em o que é um agente público, o que é uma função pública, quais são as espécies de agentes públicos, tá? Mas isso a gente vê daqui a pouquinho, tá? Bom descanso para você, bom café.